Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui. Você está no For You See Podcast. A gente está nessa série conversando sobre escuna. No episódio de hoje, especificamente sobre manutenção do barco. No episódio anterior, a gente já conversou sobre a manutenção do casco, tá certo? E agora a gente ainda continua nesse assunto, manutenção, para você conhecer quais são as manutenções que a gente tem que enfrentar ou a gente tem que lidar tendo um barco do tipo escuna de madeira artesanal, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre a parte do motor, né? Do motor, especificamente as manutenções que tem a ver com o motor. Bom, vamos lá. Motor não é a minha especialidade, mas eu vou contar a nossa experiência, tá bom? Se você tiver uma expertise maior em motores, talvez você sofra menos do que a gente sofreu aqui. Bom, normalmente uma escuna tem um ou dois motores, né? Lógico que quanto mais motor... Se você tiver dois motores é mais interessante, né? Eu sempre acho isso no mar, a gente sempre ter coisas redundantes. Mas no nosso caso a gente tinha um motor só. A gente tinha um motor MWM, pode ser Scania. Tem vários motores. São normalmente motores que também são empregados em caminhões, tá? Então você vai ter dentro de um barco o som de um caminhão. Primeira vez que eu entrei na escuna e ligaram o motor pra gente ver, cara, eu achei que tava com um caminhão na minha orelha, né? Eu vou ser bem franco, eu não gostei disso. Era muito som pra mim. Era muito som pra mim. Mas aí depois fecharam a sala, a casa de máquinas, tudo bonitinho. Aí eu achei, até que é aceitável, né? Mas é um motorzão desses. Tá bom? Aquele assunto, você tem uma ideia do que é, então chega num caminhão, pede pro cara ligar, você vê aquele som lá, é mais ou menos o som que você vai encarar. Normalmente é um barco que tem 100 e poucos HPs, 200 e poucos HPs por motor, né? O nosso tinha 120 HPs, que era uma escuninha pequena, mas mesmo assim era um barco de 50 pés, tinha mais de 20 metros. Como é 50 pés ele tinha mais de 20 metros? É porque 50 pés era contado só o convés, mas a gente tinha uma parte de trás ali, uma espécie de deck que tinha uns 2 metros e ainda tinha o bico do barco lá na frente, que é o mastro deitado ali na frente, que tinha mais uns 5 metros de mastro ali, 4 a 5 metros de mastro. Então o barco todo dava mais de 20 metros de barco, né? E tinha esse motor. Vamos lá, motor. O motor tem as coisas de qualquer motor tem. Por exemplo, troca de óleo, tá certo? E no nosso caso, a gente tinha também um negócio chamado reversor. Quase todo barco que eu conheço, quase toda escuna que eu conheço tem reversor. Não é toda escuna, mas... Peraí, o que é esse reversor? É como se fosse uma parte... Uma engenhoca à parte que acopla no motor e ele permite que o barco tenha marcha ré. Então o barco pode ir para frente, pode ficar no neutro ou pode ir para trás, tá bom? Quem tem o reversor tem isso. Quem não tem reversor, o barco vai só para frente, tá certo? O barco vai só para frente. Tem que se virar com isso, né? Então a gente tinha um reversor, faz bastante diferença ter um reversor. Então, a gente tinha um reversor. O reversor tem um óleo dele, que é o mesmo óleo do motor. Mas é como se fosse um negócio à parte ali, né? Então, tem o óleo do reversor e tem o óleo do motor. A grande coisa que eu quero... até aí tudo bem, né? Qualquer carro aí tem que trocar o óleo de vez em quando, a cada 6 meses, a cada não sei quantos quilômetros lá, né? No barco é mais ou menos isso. O nosso mecânico falava que a gente tinha que trocar a cada 6 meses, independente se tinha que usar o barco ou não, né? Até aí tudo bem, né? Agora, a parte que deu um tranco assim, a gente tomou um susto, foi o preço desse óleo do motor. Era muito caro, sabe? Era tipo, sei lá, umas 6 ou 7 vezes o custo do óleo de um carro. E pra mim isso não era muito fácil não, sabe? Eu falei, o que? Quanto é esse? Porque é um galão de 20 litros do óleo, né? E era caro esse galão, né? E vai um galão pro motor e vai um galão pro reversor. O reversor não chegava a usar todo o galão de 20 litros. O motor usava, né? Mas eu não tinha como comprar meio galão daquilo lá. Tinha que comprar o galão inteiro, né? E a gente ficava guardando o óleo sobressalente para usar em outra oportunidade. Mas de cara, você vai ter que comprar 2 galões. Cada galão custando...
deixa eu colocar em salários mínimos, custando, sei lá, meio salário mínimo, mais ou menos. Um pouco mais do que meio salário mínimo. Então, você vai ter que comprar 2 galões, então tem que considerar um salário mínimo aí, ou um pouco mais a cada 6 meses, tá? Na época, achei isso pesado, não achava que era tão caro, achava que era tipo trocar óleo do carro. Só que é tipo trocar óleo do carro, mas é muito mais óleo e é um óleo muito mais caro. E aí, é algo que dá para você fazer, mas a gente, na época, tinha pouca experiência com isso. Eu pedi pro mecânico fazer, e aí tinha mais o valorzinho do mecânico. O mecânico, graças a Deus, para escunas, na nossa experiência, não era caro. Tá? Eu acho que era um valor até barato. Acho que até ele podia cobrar mais caro do que aquilo. Eu falo isso em relação aos mecânicos que a gente teve contato, que trabalhavam com veleiros, com motores de lancha. Assim, só para o cara sair da casa dele e vir até o meu barco, ele cobrava uma troca de óleo. Né? Então era pesado. Assim, ele não fez nada, não vai fazer nada. Só ele sair da casa dele até o nosso barco, ele cobrava o equivalente a uma troca de óleo. E se você estivesse em outra cidade, até que ele iria, mas ele cobra ainda um valor extra do deslocamento. Aí chegando lá no seu barco, aí ele vai avaliar a situação que precisa, aí ele tem o valor das peças por fora e o valor, agora sim, da mão de obra dele ali, né? E eu achei muito caro, eu não estava acostumado com isso, sabe? Eu ficava imaginando, a gente tem está acostumado com o contexto de carro em casa. Quando eu tenho um problema no carro, como é que a gente faz? A gente vai no mecânico. Você não paga para entrar no mecânico. Só para entrar, você tá embicando o carro ali na oficina do mecânico, o cara chega na sua frente, não pode entrar. Para entrar aqui vai ter que pagar tanto. Não, peraí, é só para ver o quanto custa. Não, só para ver tanto, né? Não tem isso, cara. A gente entra no mecânico, o cara olha, você pode até sair de lá e não fazer nada com aquele mecânico, mas no mundo dos barcos não funciona assim. Só de você entrar no mecânico, entrar na mecânica dos barcos, vamos dizer assim, você paga. E você paga. Então, eu achei muito puxado, mas os mecânicos que trabalham com escuna, pelo menos o que a gente que trabalhou com a gente e que trabalhava com todas as escunas lá de Arraial do Cabo, era um dos poucos mecânicos que tinham lá. Ele não cobrava caro, eu achava legal o que ele cobrava, assim, dava vontade de pagar, porque ele era um valor justo. O que ele pedisse ali, eu sempre senti que era um valor assim que me passava para minha impressão que não era exorbitante, eu não tinha essa sensação, né? O que era difícil era a agenda dele, porque ele lá tinha muitas escunas, então ele estava sempre com a agenda lotada, nem sempre ele podia atender a gente. Mas então, tem que trocar o óleo e as coisas normais, ver correia, e todos os detalhes. No nosso caso, a gente precisou, toda vez que a gente ia fazer uma travessia grande, né, de uma cidade para outra, mesmo que fosse perto, mesmo que fosse durar só 6 horas de viagem, como a gente ficava muito tempo ancorado numa praia e depois ia para outra perto, quando a gente ia realmente de uma cidade para outra, eu chamava o mecânico para ele dar uma geral, né? E para ele ver se estava tudo certo, né? Pra gente ter... Como a gente tinha só um motor, eu não tinha segurança de sair sem ter dado uma revisão naquele motor. Como não era minha praia, assim, eu não conseguia ter muita noção da saúde do motor, eu preferia que alguém com experiência maior. Afinal de contas, eu tinha a minha família ali. Não dava para brincar com isso. Se eu tivesse conhecimento nessa área, eu olhava, não, tá tudo bem, vamos lá. Como eu não tinha, eu precisava de alguém que tivesse, né? E então, assim, quanto tempo tem que fazer uma revisão no motor? No nosso caso, toda vez que a gente fosse sair, eu pedia para fazer uma revisão. Mas isso que, sei lá, pode ser a cada 6 meses, pode ser uma vez por ano, pode ser até mais curto do que isso, né? Eu honestamente não sei dizer para você. Mas o que eu sei dizer para você é que a coisa mais cara era a coisa do óleo ali, né? Nunca tivemos um problema assim que gastasse, que precisou gastar uma quantidade muito fora do comum, não. Na nossa primeira revisão, a gente trocou bastante coisa do motor.
várias mangueirinhas, correia, óleo novo, trocou muita coisa. Aquela primeira revisão saiu cara, sabe? Saiu cara assim. Não o trabalho do moço, mas o tanto de coisa que por segurança ele achou melhor trocar, e a gente confiou nele e a gente trocou, comprou as peças e tal e colocamos lá. Legal que a gente comprou todas as peças num lugar que vendia peça de carro, peça de caminhão, não era numa loja náutica. E isso foi muito legal. Eu não sei se isso é só por causa dos motores MWM ou porque, sei lá por quê. O nosso era um MWM e a gente comprava peça a pessoa que vendia para mim não sabia que eu tava indo para um barco, né? Ele tava vendendo a peça lá do motor. Alguns motores a gente só tem manutenção em loja náutica. Aí a manutenção, ó, pega um foguete e vai até a lua. É muito alto, né? Mas no nosso caso não era muito alto, não. Eu achei que a manutenção do motor era uma coisa mais tranquila. Olha, honestamente, não sei se eu podia ajudar você muito nessa parte, porque essa foi exatamente a nossa experiência. A gente não gastou muito com manutenção. Era um motor a diesel. Tinha, eu acho que 400 litros de diesel. Caro era pro diesel. Isso era caro. Não é igual no carro, ó, você chega no posto, ó, enche o tanque. Você chega, enche o tanque do barco, era uma grana. Então, diesel que era caro. O barco não consumia muito, já que a gente tá falando de motor, assim. A gente consumia ali de 6 a 8 litros por hora. Navegando acho que era 1.800 RPM, fazendo 8 nós, mais ou menos isso, de 6 a 8 nós. É um casco deslocante, então ele vai devagarzinho mesmo, né? Não sei, outros motores, o nosso motor tinha 120 HP, talvez não, certamente um motor mais potente consuma um pouquinho mais, mas eu tô dando para você a nossa experiência, tá bom? Agora, teve uma parte que eu acho que a gente não chegou nesse ponto, mas a gente já estava nesse ponto, já estava tendo que resolver isso. Que é, a gente, uma vez por ano, a gente deveria tirar o motor dentro do barco, pintar, revisar, ver toda a parte de corrosão. Então, o motor é todo de metal, né? Se você não tiver com o seu anodo em dia, ou se deu uma bobeada, molhou o motor, escorreu água lá em algum lugar. Então, assim, ferrugem é um negócio assim fácil de acontecer. Então, a gente tem que ter o anodo sempre em dia. E uma vez por ano é legal tirar o motor, refazer a pintura dele toda, que aquela pintura é mais uma camada de proteção contra a ferrugem, contra a oxidação, tá bom? Eu acho que essas são as principais manutenções que a gente tem que fazer num motor de schooner. Eu não sei se eu tô lembrando alguma coisa. O hélice. Tô lembrando assim, poxa, é bastante coisa mesmo. Mas eu vou te falar, tá bom? Eu vou falar pra você porque tinham que ter falado pra mim e eu só fui descobrir quando a coisa já tinha acontecido, né? A gente não pode bobear com craca no hélice. Né? Hoje tem um produto bem legal chamado Prop Speed, que ajuda, que a craca acaba não grudando lá, mas a gente não conhecia isso na época, então de vez em quando sempre grudava craca no hélice e a gente tinha que tirar. Mas qual é o problema da craca? Assim, a craca ela não gruda em todas as pás de forma uniforme. Então, na hora que ela tá tudo irregular ali na pá, e na hora que o hélice gira, o giro é irregular, faz força no eixo de forma irregular, acaba empenando o eixo. E aí você não consegue mais ter a velocidade do barco, as cracas mudam tudo. E o fato é o seguinte, o barco começa a tremer quando tá o eixo empenado. Quando isso acontece, tem que tirar o eixo, desempenar ou pôr um eixo novo, tirar aquelas cracas daquele hélice. Então a gente toda semana tem que ver se tem craca naquele hélice, tá certo? É uma manutenção, sim. E tem a ver com o motor e a gente apanhou com isso. A gente, sabe, teve dia lá que tava lotado de craca e olha, foi um sufoco. Esse capítulo de craca é um jogo duro aqui pra nós, tá bom? Bom, manutenção do motor, óleo, pintar o motor, cuidar com craca no hélice,
Deixa eu ver, aqui a gente fez. Aqui era sempre com o mecânico ali. Cuidar. Tem um negócio muito louco que acontece com o motor. Olha, tinha que falar isso. Não podia terminar esse episódio sem falar isso. Sabe aquela bomba que puxa água do fundo do barco para resfriar o motor e depois cuspir essa água que ela acaba saindo quente? Às vezes enche de craca na entrada dessa água, e na entrada desse buraco aí, desse acesso, aí tampa, aí o motor, a bomba fazendo força para puxar e vem pouca água ou não vem água. Às vezes entra um peixinho por ali, entope tudo, ou entra alga. Então a gente tem que ter uma tela, tem que estar sempre limpa. A gente tem que cuidar com o fundo ou do lugar que puxa essa água para o motor, para a água vir tranquilamente, para resfriar o motor tranquilamente e ser cuspida. Então a gente tem que ter essa via toda desimpedida, não pode ter nem craca, nem plantinha, nem peixe sugado ali, tá bom? A bomba tem que ter saúde muito boa, né? É uma coisa fundamental essa bomba aí. A gente, no nosso caso, a gente não teve problema, mas toda hora tem que olhar isso aí. Toda hora tem que cuidar com essa bomba. É super, super, super importante a bomba que puxa água para esfriar o motor, tá bom? Eu acho que é isso. Lembrando apenas de você participar lá do nosso grupo. Clica aí no link, tá bom? Vamos lá no grupo conversar mais, tá certo? Bom, é isso aí. No próximo episódio vamos falar ainda, acho que é o último episódio sobre manutenção, assim que eu tô pensando aqui, eu acho. E vamos falar com as coisas que não são, a manutenção das coisas que não são nem motor, nem casco, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal. É isso aí.